Lá, pessoal, colocando ali, eu coloquei ele em minúsculo, no meio de esse ônibus, né? Teórico que econômico, motriz, ligado à motricidade humana, ok? É criador de conteúdos que eles colocam o conceito de adaptação. E o conceito de adaptação coloca relações entre as coisas fenomenais ligadas aos periódicos, livros, ok? Livros periódicos, decisórios, né? No tempo entendido, no tempo decisório, no tempo determinante, para haver decisões determinantes, e no tempo, ou seja, liberado. E nesse tempo liberado vai haver possibilidades que vão haver impecabilidades maturacionais motoras, que são classificadas entre física, ou seja, afetiva, cognitiva, entre essa taxonomia que eu já coloquei entre esses autores. Então, o campo entre esse meio de transporte de pesquisa se coloca a palavra recriar alguns conteúdos e também exercícios, como eu estava fazendo ontem com aqueles pesos, né, que relacionam de ginástica localizada. Eu citei o Costa, 1995, né, que o patrocinador era a Coca-Cola na época, 95. Né, a Coca-Cola colocava vários panoramas existenciais ligados ao lazer. Colocamos o lazer como existência, um estado, né, socioeconômico e peculiar. Às vezes é um pavor para alguns. O trabalho, muitas vezes, é algo que venha liberar dopamina, serotonina e legitimar sua dignidade, entre fatores importantes nessa pedagogia braçal, que é a própria educação física, que é a prêmio Nobel ligada a outras disciplinas. Coloquei ali um minúsculo, ligado aos periódicos, com H, né? Ligado ao horário, periódicos, ligado ao treinamento, periódicos, e também decisórios, né? Que são tomadas de decisões, são pequenas ou grandes decisões, mas são catalogações deste si. Pesquisas deste si quando há uma experiência, uma prática, onde há uma comunidade, houve um acervo de trocas de teorias e práticas para haver uma universidade e o seu corpo. Então, o aprendizado motor, a biomecânica, os fluidos que ocorrem diante de CO2, ou seja, é lógico que nós temos que preocupar os músculos intercostais, né? Ou seja, malhar os músculos intercostais, vamos eminentemente lembrar da gravidade abdominal, diafragma, né? Que são fatores que venham colocar pontos importantes a procurar respostas nos livros periódicos, ou seja, revistas, ou seja, e essas maneiras inumerosas, exigências, ou seja, plantar bananeira, né? Na hora que tem que plantar bananeira, e tem momentos que nós temos que plantar bananeira, um momento que muitas vezes incerto, ou seja, as maneiras que prescrever, que hora que a gente vai prescrever algo certo para nós, nesse campo de plantações e colheitas ligadas às pesquisas. Que a pesquisa tem uma profundidade muito grande. Você sendo pesquisador e você pesquisando a si mesmo, também a outros, muitas vezes pode haver consequentemente fatos importantes. Eles colocam o Durkheim como foto histórica importante, fax histórico, uma foto histórica, porque ele vai e fala ali os fatores que aconteceram entre esse universo teórico, entre defesa, ou seja, ataque, dotes, o corpo, suicídio, metodologia científica, são comodismos que nós olhamos alguns autores como elementos comportamentalistas, né, que nos coloca a esnobar os fatores reais, esnobar os fatores potenciais, esnobar os fatores proximais, colocando a minha pessoa envolvendo essas questões ligadas à atividade humana e à sua extensão. A atividade humana, a sua extensão e intenção. A atividade humana e a sua expansão. Lembramos de várias faculdades EAD, que são polos de estudos que nós podemos conceituar o que é aminoácido, proteínas, importante, mas adentro, ou seja, nos processos que ocorrem bioquímicos, nesse avanço tecnológico de formas das coisas metodológicas,
o aminoácido, né, que também é importante, que vai enfatizar no campo empresarial, ou seja, essa sociedade muscular, né, que relaciona antagonista e agonista, no tempo latente, né, autoefilista, né, que colocamos pontos importantes nesse diálogo, né, que venha propiciar outros diagnósticos. Quando eu falo símbolo, movimento simbólico, Lapierre e Gautier, 1988, que destaca também Lacan, eu já falei, movimento simbólico, simbolismo significa sintomas. Então, esses sintomas, essas prescrições são certas, horário certo, decisões, são fatores que vêm a haver alterações associativas para haver um aprendizado, então, entre essas maneiras. Então, eu coloquei uma cicla ali, eu sempre que uma cicla ligada a algum tipo de artigo, nós colocamos a pessoa, quando pede alguém fazer uma dissertação, como eu tive que fazer algumas, o professor pedia colocar uma cicla ali, colocava, você tinha que explicar o que era naquela cicla, aquele colchetes, aquele, né, fechando os parênteses ali, você tem que mostrar o significado e o ressignificado, né? Uma empresa, algum tipo de instituição, ou seja, companhia. Então, vamos colocar uma consciência e os seus privilégios, ok? Entre essa universidade municipal, essa universidade participativa, democrática e laboratória, né? Ou seja, que são vários laboratórios ligados a academias, e a academia tem um conceito peculiar de musculação, embora a própria musculação é iminente ao ser humano, parece que há uma segregação muito grande. Tempo agora eu entrei numa live, conversando com algumas doutoras, mestres, duas ou três, foi duas, perguntando se há o significado ainda dessa teoria que defende sobre segregação, né? Porque há uma realidade muito grande, há um diálogo si próprio ligado a essa maneira de separar as pessoas, isolar, nos colocar uma cadeia, muitas vezes ligado ao senso comum, né? Ligado a uma solitária, mas que essa solitária que coloca também maneiras que nós podemos aumentar o nosso paladar ligado à contribuição científica e o compromisso científico, né? A Marchette, Lilian Marchette, aqui também eu citei aquela Santiana, ligado à instituição Herbert de Souza, a Santiana, Vânia Santiana, que já ouvi alguns destaques, eu coloquei no Facebook. Ela deve ser conferencista, ligado também a alguns fatores ligados a algumas leis e a marginalidade, compromisso, alunos discentes, alunos docentes, e esses fatos presentes que venham colocar maneiras que venham deslumbrar, ou seja, essa maneira ou seja, o processo entre os casulos. Sei que nós não somos uma borboleta, mas colocar até um efeito romântico bem moderado aqui, um casulo, você vai havendo um processo importante. No respeito de quem treina aí, essa estatística relacionada a esse processo, onde há um processo, algo progressivo, depois pode regredir, depois é processo. Onde há uma atrofia, há uma hipertrofia, é iminente ao ser humano. Ele e os seus rios de teorias e conhecimentos nessa realidade, do menor aprendiz até o maior, do maior ao menor. Essa troca interacionista, ou seja, essa troca proximal, essa teoria potencialista, sinestésica. É lógico que tempos atrás, eu gosto de colocar, relevar em campo de realidade e curiosidade, eu cheguei a ter uma anestesia nas regiões, ou seja, do meu corpo, e a minha sociedade, que vai atingir as partes íntimas nossas, né? Que vem a ventilar, ou seja, muitas vezes, fatores importantes. Colocando esse termo aqui, muitas vezes alguém pode estar, pessoa que ser grosseiro. Então, houve já anestesia de alguns fatos. É importante haver para você ter esse controle motor. Esse controle motor, neuromotor, é importante. Não é que você vai ser machista ou feminista. É um controle motor, é uma autorreflexão. É lógico que você tem um medo na hora, assim. Às vezes que você olha para os seus olhos, alguma coisa íntima, mas muitas vezes você fica com medo. Olha assim, ué, que isso? Algo diferente, é um corpo estranho, né? Um modo de dizer, campo de primeiros socorros, ok? Então é como a viagem, ou seja, como a pesquisa, ok? Essa linguagem empresarial, ok? Essa linguagem empresarial ligada ao corpo, a teoria e a prática.
ok?